pessoal, tudo bem? Vamos agora à nossa prática de quê? De anatomia sistêmica. Vamos falar agora sobre sistema articular e sistema muscular, né? E aí, a gente já viu os ossos, já aprendeu, já montou os nossos esqueletos, já colocou eles em ordem. Agora, como é que a gente vai articular eles? Lembra que a gente tem 3 tipos de articulação. Quais são os 3 tipos de articulações que a gente tem? A gente tem uma articulação que ela é fibrosa, que é feita por interdigitações curtas, né, na verdade de fibras, que a gente são principalmente as suturas. E a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, eu vou ligar para vocês aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui, ó, é uma sutura. Então aqui, ó, continua aqui, ó, uma sutura. Aqui também é uma sutura. Então, por exemplo, essa aqui é a sutura sagital, essa aqui é a minha sutura coronal. Continua aqui, ó, se você reparar bem aqui na frente, ó, eu tenho uma sutura. Você repara que nesses ossos todinhos, ó, na junção dos ossos, eu tenho suturas. Então a gente começa a ver que essas articulações são articulações fibrosas e são as suturas, porque suturas são interdigitações de fibras curtas. Seguindo aqui, você vai ver que essas suturas que eu estou falando, elas têm um formato. Por exemplo, ó, essa aqui não parece que é um dente? A gente chama de sutura serreada ou denteada. Essa aqui, ela parece que é mais plana. Então, ó, essa sutura aqui a gente chama de sutura plana. Vamos olhar essa aqui, ó, entre o nosso temporal e o nosso parietal, parece que ele está se sobrepondo como se fosse uma escama. Aqui ela não é denteada não, é como se ele estivesse encaixando aqui em cima. Quando ele encaixa aqui em cima, ele vai se sobrepondo como se fosse uma escama de peixe. Então é chamada de sutura escamosa. Essas são as minhas articulações de que tipo? Sutura. E o que classifica uma sutura? Ser feita justamente por interdigitações de fibras curtas, tá? E aí é feita lá por fibras curtas, ela é ligada por fibras curtas. As sindesmoses, a gente, na verdade, na peça sintética não consegue demonstrar para vocês, porque, na verdade, ela tem lá, certo, uma membrana interóssea e a tíbio fibular distal. E aí a gente começa a ver, depois das suturas, a gente vai para as cartilaginosas, que a gente divide de 2 tipos. Quais são as 2 cartilaginosas que a gente tem? As sincondroses. Caramba, que nome é esse, Cilindro? Sincondrose? É, o nome é esse mesmo, sincondrose. Eu até brinco com os alunos e falo assim, ei, vamos botar o nome de filho de sincondrose, hein? Tá? Sincondrose é porque é formada por cartilagem hialina. Então você repara que aqui, ó, essa cartilagem costal que a gente está mostrando aqui para vocês, toda essa cartilagem aqui, ó, ela é formada por cartilagem hialina. Quando a gente olha e fala de uma articulação do tipo sincondrose, do tipo cartilaginosa, é uma articulação que tem pouca mobilidade. Então vamos olhar aqui, ó, essa peça, vou botar aqui para vocês. Lembra que a minha caixa torácica, ela tem que ter, ó, uma leve mobilidade, ó. A gente vai perceber aqui, ó, uma leve mobilidade na caixa torácica. Essa mobilidade que se dá é justamente por quê? Por conta dessa articulação. É quando a gente vai lá, ó, inspira e expira. Então esse movimento da minha caixa torácica, ele é dado por essa articulação. Outra coisa que a gente tem quando a gente olha é aqui, ó, a minha coluna. A minha coluna se movendo, ó, tô botando aqui para vocês, ó, ela se movendo, é uma outra articulação cartilaginosa, que quando a gente olha, é uma articulação cartilaginosa do tipo sínfise. O que é uma sínfise? Sínfise são articulações cartilaginosas formadas por discos de cartilagem fibrosa. Um exemplo que a gente tem aqui, ó, a sínfise púbica. Essa sínfise púbica aqui é um exemplo de articulação cartilaginosa. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui. Os discos, todos esses discos aqui, ó, intervertebrais, são articulações cartilaginosas. Mas, Siciliano, peraí, você disse aí pra gente que a articulação do tipo cartilaginosa, ela tem pouca mobilidade? Sim, tem pouca mobilidade. Mas a minha coluna, ó, olha o movimento que ela faz.
Sim, mas eu estou falando que a gente tem que analisar cada articulação dessa. Então eu tenho aqui, ó, um pouquinho de mobilidade aqui, um pouquinho de mobilidade aqui, um pouquinho de mobilidade aqui, ó. Essa mobilidade que a gente está falando, ele vai mexendo e vai dando uma mobilidade maior amplitude de movimento. Então, ó, você vai vendo isso aqui, ó, é o nosso dia a dia movimentando essa coluna e aí podendo no final da história gerar o quê? Uma hérnia de disco se eu não conseguir hidratar e desidratar. Aí gera uma herniação aqui, ó. A gente tem um exemplo aqui, ó, de uma estrutura saindo e prendendo ali. Acabou, Siciliano? Claro que não. Qual o outro tipo de articulação que eu tenho? São articulações sinoviais. O que caracteriza uma sinovial? Sinovial são articulações que têm ampla mobilidade. Então, quando eu olho aqui, ó, uma articulação sinovial, ó, eu tenho, ó, ampla mobilidade nessa articulação. Quando eu olho aqui, ó, no quadril, ó a mobilidade que eu tenho de quadril, ó. E para ser articulação sinovial, vocês já aprenderam que ela tem que ter alguns componentes. Lembra? O primeiro componente é uma cápsula articular. Vou usar essa aqui como exemplo, tá? Aqui, ó, a gente tem uma cápsula articular que está recobrindo toda a minha articulação. Essa cápsula aqui, para que ela serve? Ela serve para impedir que aquele líquido sinovial ele saia. Então, a primeira coisa que a gente fala. O segundo que a gente fala, o segundo componente, vou pegar aqui a articulação do joelho, que é aquele que a gente consegue visualizar. Então, ó, uma lesão de joelho aqui, ó, ligamento que rompeu aqui, ó, pegamos aqui o tendão patelar, acabou. Quando eu faço esse movimento aqui, essa estrutura aqui, ó, ela é recoberta por uma fina camada cartilaginosa, de cartilagem hialina também. Isso aqui é chamado de cartilagem articular. Líquido sinovial a gente não vai ver. Membrana sinovial, ela estaria no interior da cápsula. A gente não vai conseguir identificar. Mas eu tenho outro componente que eu consigo identificar. Qual é? A gente está falando aqui dos ligamentos. E aí o ligamento, eu consigo olhar e ver o seguinte, que ele pode ser de 3 tipos. Quais são os 3 tipos de ligamentos que eu tenho? Eu tenho ligamentos que vão formar a cápsula articular. Então, quando eu olho lá e falo ligamento capsular, opa, peraí, olha o nome, ligamento capsular. Peguei aqui e vejo que é um ligamento que ele está o quê, ó? Formando essa cápsula articular. Então, aqui, ó. Essa cápsula todinha, ela é formada por ligamento. Não se prenda agora em saber nome do ligamento. Eu vou falar para vocês, mas não precisa se prender isso. Entenda que é um ligamento que forma a cápsula. Então, esse ligamento aqui, ele está saindo do osso, que a gente chama de íleo, e está indo para o fêmur. Então, a gente chama de ligamento ilho-femoral. Opa, eu tenho um ligamento aqui que está saindo do isquio e indo para o fêmur, chamado de isquio femoral. E eu tenho um ligamento aqui, ó, que ele está saindo da região do pubis, ó, aqui é o pubis, tá? E está indo para o fêmur, então pubo femoral. Esses 3 ligamentos, o pubo femoral, o ilho femoral e o isquio femoral, eles são chamados de ligamentos capsulares, quer dizer, eles formam essa cápsula articular. Eu tenho um ligamento que ele está onde? Dentro da cápsula. Aí eu vou mudar aqui a peça. Olha só. Novamente aqui, ó. Vou retirar um ligamento capsular que eu tenho aqui, ó, que ele forma a cápsula articular anteriormente, que é esse aqui, ó. Ligamento patelar lá, ou tendão patelar. Fiz esse movimento. Tá vendo esse ligamento aqui dentro? Esse ligamento que está aqui dentro, ó, que eu estou mostrando para vocês, esse aqui, esses 2, tanto esse quanto esse outro aqui, são os meus ligamentos cruzados, ó. Vou botar nessa posição aqui, ó. Ligamento cruzado, cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, aquele que normalmente as pessoas machucam lá quando vão jogar bola. Essa estrutura que eu estou marcando aqui agora para vocês, ó, nem toda articulação tem, mas algumas delas, as articulações sinoviais, podem possuir. Isso aqui é um disco articular. Que disco é esse? Nesse caso aqui a gente está falando do menisco. Então esse aqui é o menisco medial ou lateral, Siciliano? Caramba, e agora? Esqueci. Ferrou. Olha para a peça. Que osso é esse aqui, ó? Que osso é esse? Não é a fíbula?
Se a fíbula está lateralmente, esse menisco aqui é o lateral. Se a tíbia está medialmente, esse menisco aqui é o medial. Tá? Então tem esses dois ligamentos aqui. Apesar de não estar evidente aqui, só para entender e ilustrar, normalmente quando eu lesiono esse ligamento que é o colateral medial, eu lesiono o menisco medial também. Eu vejo que o ligamento, o que ele faz? Vou prender ele aqui de novo, tá? Ele dá uma estabilidade para minha articulação, ó. Tento fazer movimento com a minha articulação, ó. Ela está bem segura aqui, ó. Então esse ligamento está ajudando. Agora você imagina, vou tirar o ligamento, ó. Ó como é que ela fica bem, ó, disponível de poder ter uma lesão. Por isso que ele está ali. Ele ajuda a limitar o movimento. Falei do ligamento capsular, intracapsular, e aí faltou de um. Se eu falei que tem capsular dentro da cápsula, faltou um, que está fora. Para que serve esse ligamento aqui? Que ele sai da região do processo coracoide e vai para o acrômio. Tá vendo esse aqui, ó? Esse ligamento aqui é chamado de ligamento coraco. O nome dessa estrutura aqui é processo coracoide e esse aqui é o acrômio coraco-acromial. Qual é a função dele? Quando eu tentar abduzir esse braço, automaticamente essa estrutura do húmero vai bater nele. Então, olha aqui para mim e vê assim, ó. Vou tentar fazer uma abdução. Bateu. Se eu continuar movimentando, a minha escápula começa a se mexer. Então, esse ligamento ele é um limitador de movimento. Apesar de ser um ligamento extracapsular, quer dizer, teoricamente, ele não está dentro da cápsula, ele não está formando a cápsula e ele está onde? Está fora, não tem nenhuma relação com a cápsula. Esse ligamento, ele serve como limitador de movimento, como a maioria dos ligamentos que a gente tem, tá? Então, a gente percebe isso. E aí você olha para as peças e você pensa assim, legal, Siciliano, e agora? Já vi todas as articulações, como é que eu monto isso? Eu penso, tem mobilidade? Não. Se não tem mobilidade, estou falando de pouca não, teoricamente nenhuma. Tenta mexer seus ossos da cabeça. Vou tentar agora mexer o meu parietal, ó. Lembra aqui, ó, parietal que está aqui em cima. Vou tentar mexer eles. Não consigo mexer. Tenta mexer eles agora. Não consegue. Então quer dizer que não tem mobilidade. Então automaticamente é uma articulação do tipo sinovial, tá? Com certeza aí no laboratório tem uma coisa chamada porta. Você vai olhar para a porta, você vai ver que é o quê? Uma junção de várias madeiras, né? Todas as madeiras soltas são madeiras. Tenta mexer naquela junção, não é que tem a dobradiça não, nas outras junções, não vai conseguir. É a mesma coisa. Tenta mexer com essa estrutura aqui, ó, eu não consigo. Ah, eu consigo mexer aqui, ó, com a região da mandíbula. Opa, essa região da mandíbula que eu estou conseguindo mexer, automaticamente eu já sei que é uma articulação que tem movimento. Já descarto as articulações fibrosas. Tem pouco movimento ou tem muito movimento? Ah, essa tem muito movimento, é uma sinovial. Ah, não, tem pouco movimento. Opa, se tem pouco movimento, é uma cartilaginosa, que pode ser de dois tipos. Cartilaginosa, eu posso dividir ela em, aqui ó, nas minhas sincondroses, que a gente tem um exemplo aqui bem claro para vocês, que é a minha cartilagem costal. Essa cartilagem costal, ela permite uma leve mobilidade dessa caixa torácica, ó. A minha cartilagem permite essa movimentação da minha caixa torácica, então eu permito isso por conta desse ligamento, dessa articulação, né? E eu tenho aqui, ó, a minha coluna vertebral, que ela está se mexendo, tá? E aí, aqui, ó, a movimentação acontecendo, mas ela acontece em nível de articulações intervertebrais. Então, aqui é uma articulação, aqui é outra, e vai tentando mover. Tanto é que quando eu venho para o tórax, se eu tentar mover o tórax, eu mexo ele em bloco. Essa articulação é a articulação cartilaginosa de que tipo? Do tipo sínfise. Aqui é sincondrose, aqui é sínfise. E a outra sínfise que eu falei é a nossa sínfise púbica, que está aqui, ó. A minha articulação do tipo sínfise púbica. É essa aqui que a gente falou para vocês, que ela vai, ó, tendo uma leve movimentação, essa articulação. Ela permite uma leve movimentação, tá? Cuidado para fazer isso aí que pode quebrar peça, hein? Não faz força não, galera, por favor, tá? Então, olha só, mas é para vocês entenderem que ela tem uma leve movimentação. E eu tenho as minhas articulações sinoviais, que volta lá. Elas têm, ó,
ampla mobilidade. Lembrando que, tá, elas têm a cápsula articular, que é o que vai recobrir toda ela. Eu tenho o ligamento que forma a cápsula, ligamento que está fora da cápsula e ligamento que está dentro da cápsula. Tá aqui, ó. Esses ligamentos estão dentro da cápsula. Então, isso aqui são ligamentos intracapsulares. No caso aqui, que eu usei como exemplo para vocês, os meus ligamentos cruzados, tá? Cruzado anterior e cruzado posterior. Aqui até se tem o exemplo do disco. Aqui, ó, eu tenho uma cartilagem articular, que são os meus componentes. Pode ser que na peça de vocês isso aqui esteja em azul. Em algumas peças que chegam está em azul. Então, não estranhem. Ah, mas em azul é porque está com defeito? Não, é porque está realçando a existência da cápsula articular. E aí, a gente fechou a parte de ligamentos e a gente fala de músculos. Tá? E quando eu vou falar de músculos, eu já vi lá que eu tenho dois tipos de músculos. Vamos primeiro pensar assim, são dois tipos de músculos. Quais são os dois tipos de músculos que eu tenho? Lembra? Ih, Siciliano, tá? Não lembro. Aproveita, ó. Vai lá rapidinho no celular, abre lá a aula. Não deixa de assistir a aula não, gente. Aproveita, tá lá para vocês. Os dois tipos de músculos que eu tenho são os músculos lisos e os músculos estriados. Tá? Não, mas não são três? Espera aí. Eu tenho um músculo liso e eu tenho um músculo estriado. O estriado que eu divido em estriado esquelético e estriado cardíaco. Músculo liso. Um exemplo que eu tenho aqui, trouxe para vocês essa estrutura. O que é isso? Estômago. O estômago, ele é composto de musculatura lisa. A gente não vai fazer uma análise microscópica dele aqui não, tá? Porque quando você vai olhar no estômago, as suas fibras, elas não têm linhas transversais, não têm feixes transversais. Por isso que ele é um músculo liso. Quando eu vou para o estriado, ele tem estrias transversais. Tá? Então, isso aqui é o meu estômago, é um exemplo de músculo liso. A minha própria artéria é um exemplo de músculo liso. Seguindo aí, e o outro estriado? Eu tenho dois. Aqui, ó, para vocês, a região do miocárdio. Isso aqui, ó, músculo cardíaco. É um exemplo de músculo estriado cardíaco, que ele se assemelha ao músculo estriado esquelético por ser estriado, mas ele se assemelha ao músculo liso por uma característica de ser de contração involuntária. Tá? Eu não consigo virar para o coração, bate, para, não. Meu coração, ele está lá independente disso, tá? Funcionando. A não ser que aconteça o quê? Eu tenho uma parada cardíaca. E eu tenho um músculo estriado esquelético, que ele está presente aonde? No meu esqueleto. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Eu sempre brinco na aula prática, né, na aula teórica também, né, quando a gente fala de músculos, eu brinco o seguinte: vamos fazer um churrasco, eu vou levar músculo. Aí o pessoal, como assim? Eu falei, tudo que você comer de carne, tá? Acho que comem carne, é músculo. É só você pensar assim, tudo é músculo. Como assim, Cecília? Não é. A única coisa é que a gente pega lá cada região e resolve colocar um nome. Mas tudo aquilo lá que a gente vê lá, aquilo que é bem passado, mal passado ao ponto, tudo aquilo é músculo. Só para ter uma ideia. Então vamos falar aqui. Siciliano, então isso aqui é músculo. Isso aqui é músculo. Aquilo que às vezes chamam de músculo é essa estrutura aqui, ó, do boi. É a panturrilha. São os gastrocnêmios do boi. E aí, peraí. O músculo, ele tem que ser preso. Ele pode ser preso à pele, ele pode ser preso ao osso, ele vai ser a parte ativa desse movimento. E ele vai ser preso por dois tipos de estruturas. Uma, se você olhar, olha só, é bem laminar. Tá vendo aqui, ó? É bem larga. Você vê essa estrutura aqui, ó. Tá? Eu não sei nem porque eu estou usando essa cabeça, porque eu podia usar a minha aqui, ó. É quase que igual a estrutura, não tem o menor estresse para vocês. Então você repara aqui, ó, que essa estrutura a gente chama de aponeurose. E a outra forma dele se prender, tá vendo aqui, ó? Vou botar aqui para vocês. Olha aqui, ó. São tendões, são mais cilíndricos. Então você percebe a existência de tendões.
eu posso me prender por aponeurose, prender o músculo por aponeurose ou por esses tendões que são cilíndricos. Mas uma coisa é certa, essa região aqui, ó, que a gente está mostrando agora para vocês, e aí aqui, ó, tudo isso aqui que está em vermelho, ou toda essa estrutura que a gente vê na peça em vermelho, são o quê? São ventres musculares. Ah, Siciliano, isso aqui é um ventre muscular? Sim, essa estrutura aqui é um ventre. Isso aqui ao redor do olho é um ventre muscular? É. Ah, peguei essa estrutura aqui, ó. Isso é ventre, isso é ventre. Aqui tem o ventre, aqui tem... Tudo isso aqui, ó, que está vermelho, são as unidades contráteis do músculo. Tudo isso é ventre muscular. Tá? E o músculo, eu posso classificar ele às vezes como largo, como a gente viu lá. Eu posso classificar ele como orbicular, que tem essa forma orbital aqui. O melhor exemplo, aqui, ó, o músculo orbicular do olho, então a forma orbital. Mantém aqui, então aqui, ó, um músculo largo. A gente tem isso. E eu tenho os músculos que a gente também percebe que eles têm automaticamente, ó, um formato mais longo. Então, foca aqui nessa imagem, que ele vai ter um formato mais longo. Aqui, ó, esse formato mais longo que a gente tem. Então, músculos largos, músculos orbiculares e os músculos que a gente chama lá de músculos mais longos. E se você reparar também, vamos pegar a peça e vamos começar a identificar os tipos de fibras que a gente falou. Eu falei para vocês que eu tenho músculos já lá na teórica, vocês viram que tem músculos com fibras paralelas e fibras oblíquas. Opa, olha essa estrutura aqui. Se você reparar nessa estrutura, as fibras deles estão todas o quê? Paralelas. Tá? Quando você olha para uma estrutura como essa aqui, ó, vou pegar aqui, ó, esse músculo, que é o meu reto femoral, tá? Então você vê aqui, ó, olha aqui, ó, as fibras que a gente tem do reto femoral. Ela tende a estar mais o que, ó? Toda ela oblíqua. Então você percebe que é diferente daqui, ó. Vou pegar o sartório que está bem do lado, passando aqui, ó. Então tem fibras oblíquas, fibras paralelas. Outra característica que eu consigo identificar no músculo, quando eu olho para ele, é o número de inserções. Você repara que eu tenho músculos que eles vão mandar, ó. Vou pegar aqui um melhor deles pra gente aí. Vários tendões. Um único músculo ele vem e manda tendão para todos os dedos. São músculos policaudados. Tá? Esse aqui são músculos policaudados. Tranquilo até aqui, pessoal? E aí você vê, por exemplo, aqui, ó, um músculo que ele tem duas origens e uma inserção. Ó, duas origens, a gente marcou aqui, ó, deixa aqui, duas origens e uma única inserção, que a gente falou lá, músculo bíceps. Então a gente tem vários tipos de divisões desse músculo, tá? E o que eu quero de vocês agora? Diferente daquela aula que lá a gente trabalhou quando a gente montou as peças e foi montando o esqueleto, começa a identificar no teu corpo, tá, aquelas estruturas que você percebe que tem grande mobilidade ou não. Então você repara que, ó, quando eu vou fazer inspiração e expiração, o meu tórax se mexe muito pouco. Ele faz uma expansão. Em relação ao meu membro superior, se mexe muito pouco. Em relação até ao meu dedo, tá? Eu reparo que a cabeça se mexe, mas por quê? Várias vértebras se mexem. Outra coisa que eu falo, vamos fazer uma prática aí com vocês para identificar a questão do músculo. Faz esse movimento aqui, coloca a mãozinha aqui, ó, e vai mexendo o primeiro dedo e o segundo dedo. Você vai perceber, ó, que os músculos estão deslizando, ó. Então estou mexendo o primeiro, na verdade, o segundo dedo, né, o dedo indicador e o dedo médio. Estou mexendo os dois. Eu estou sentindo aqui, ó, numa visão. Vamos lá, fazer uma linguagem anatômica, técnica. Mão agora. Vou colocar a mão numa posição neutra. Meu segmento numa posição neutra. A mão está em posição neutra. Peguei aqui na região do antebraço, próximo ao cotovelo, numa região, da região lateral para a região posterior. Coloquei a mão aqui em cima. E estou mexendo esses dois dedos, ó. Você está reparando pela imagem aqui, ó. Olha o meu músculo se mexendo aqui, ó. Se eu travar aqui, ó, vai mexer muito mais, tá? Se eu mexer todos os dedos, ó, e aí você começa a ver isso funcionar. Então quer dizer que à medida que eu vou mexendo a minha mão, esses músculos vão trabalhando ali entre eles. Tá bom, pessoal? Um abraço aí e até a próxima.